Salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos nesse domingão, depois de vitória Fluminense sobre o Vasco, 2-1. Primeira vitória tricolor no Campeonato Brasileiro, com bastante sofrimento no setor defensivo, que não foi nada bem, mas com um time que evoluiu do meio para frente, com qualidades a serem exaltadas, com atuações individuais muito importantes, Ganso e Marcelo, principalmente. Pois é, gente, mas em vez da gente poder só estar satisfeito, curtindo e exaltando o que se viu de bom no clássico entre Fluminense e Vasco, infelizmente somos obrigados a falar novamente sobre um comportamento estranho, um comportamento absolutamente inusitado do técnico Fernando Diniz depois dessa vitória, que quebrou uma longa sequência negativa, uma sequência recordista, e Diniz, que tem mostrado recentemente que não sabe perder, porque não aceita críticas, não aceita questionamentos, não aceita perguntas normais, dessa vez provou que também não sabe ganhar. O Paulinho procurou, colocou e entrou! Tapete vermelho para você, se você gosta do meu trabalho, se você respeita o que se faz aqui, o que se fala aqui, deixa o seu like se quiser, se puder, e se inscreva no canal Ilan FC. Estamos aí a caminho dos 30 mil trabalhando aqui para vocês, né, trazendo conteúdo de qualidade diariamente. Pois é, gente, Fluminense venceu 2-1, né? Há o que se elogiar do meio para frente. Não foi uma partida brilhante, poderia até ter não vencido, né, com as muitas chances que teve o Vasco. Teve uma atuação muito insegura na defesa, mais uma vez, dá para dizer até quase caótica, oferecendo muitas oportunidades ao adversário. O Vasco finalizou praticamente o dobro de vezes que o Fluminense. Não me lembro aqui o número de cabeça, mas finalizou muito mais vezes do que o Fluminense. Chegou, inclusive, a fazer um segundo gol que acabou sendo anulado, acabou sendo invalidado por conta de 5 centímetros, talvez, do Verratti, que estava impedido no lance, em mais uma oportunidade, uma das muitas oportunidades oferecidas gratuitamente pelo Antônio Carlos, colocado pelo Fernando Diniz para jogar o segundo tempo. Mas o Fernando Diniz, em vez de ir para a entrevista coletiva, né, aliviado, falar sobre o que aconteceu de bom, exaltar a evolução do time, as qualidades individuais, as atuações realmente interessantes de vários dos seus jogadores, ou quem sabe até humildemente dizer, olha, vencemos, mas temos que melhorar, a defesa poderia ter saído melhor, não foi segura o suficiente. Em vez disso, Diniz optou por, mais uma vez, né, repetindo algo que fez muito recentemente, de uma forma mais grosseira, mas dessa forma optou pelo caminho da ironia. Vamos ouvir então o que disse o Fernando Diniz logo no começo da coletiva, e fiz questão de deixar a pergunta do repórter, né, para a gente entender que é uma pergunta absolutamente séria, normal, feita pelo Gustavo Garcia, do GE. Vamos lá. Vitória. Diniz, o quanto esse resultado traz alívio para vocês, traz paz nesse momento, até mesmo pensando já na sequência que o time vai ter? Também se você pudesse fazer uma análise da partida. É sempre bom ganhar. Quebrou hoje aí os 13 clássicos. Acho que essa notícia não dá mais para ficar. Acho que muita gente não vai ficar triste, né? Não vai dar para criar caos porque ganhou. Até recapitulando para a gente aprender o que acontece, hoje nesse clássico, como no Flamengo, a gente deixou de ganhar, porque deixou de ganhar mesmo, os 2 últimos. Mas muito clássico que a gente deixou de ganhar aí na conta foi por conta da Libertadores no ano passado, da Recopa esse ano. E se a gente joga hoje, tivesse jogado um jogo de Libertadores próximo do jogo, tivesse outro, tivesse que poupar, a gente ia ter mais chance de ganhar e poderia ser que não ganhasse. Mas as pessoas gostam de colocar tudo na mesma conta, 13 clássicos sem ganhar, um ano, mas ganhou. Vamos esperar o próximo, qual vai ser o próximo assunto para polemizar. Em relação ao jogo, a gente... É isso, o trecho é esse, gente. Aí ele depois resolve tentar falar sério, né? Qual é o próximo assunto para tentar polemizar? As pessoas gostam de criar caos. As pessoas gostam de colocar tudo no mesmo bolo, no mesmo saco. Dos 13 jogos que não vencemos, a maioria tivemos problemas porque ia escalar para Libertadores, para a Recopa. 13 jogos! 13 jogos em um ano. O Diniz realmente acha que todo mundo vai engolir isso. Olha jogo por jogo, eu já fiz isso. Olha jogo por jogo desses 13 clássicos que o Fluminense não venceu. Muitos deles
Perdeu. Não vi nenhum injusto. Não tem um só clássico que o Fluminense desses 13 merecia vencer e não venceu. Nenhum, absolutamente nenhum. Ao contrário, em alguns ele empatou, como recentemente contra o Vasco no Campeonato Carioca, e merecia perder. Então, se é para colocar as verdades aqui na mesa, vamos colocar. Ontem, poderia ter empatado, poderia ter perdido o jogo e venceu. Venceu com méritos, parabéns. Né? Já aconteceu em outras oportunidades com ele ou com outros treinadores do Fluminense jogar bem uma partida, merecer vencer e perder. Então, ontem poderia até ter perdido ou empatado, mas venceu e ok. Cumpriu a sua missão, aproveitou as suas oportunidades. Agora, o Diniz vem para uma entrevista coletiva, depois de uma vitória, uma primeira pergunta normal, absolutamente honesta, relevante, feita de forma séria por um profissional que está ali, e ele ter a coragem de ironizar esse e todos os profissionais que ali estão, está inclusive ironizando o próprio Gustavo Garcia do GE, que é um dos caras que fez matéria sobre os 13 clássicos que o Fluminense não venceu. Exatamente esse repórter que estava ali. Procura no GE que você vai achar a matéria. Diniz acha mesmo que não é uma notícia relevante citar que o Fluminense não vence há 13 confrontos clássicos cariocas, sendo esse um número recordista na história de mais de 120 anos de um clube? O Diniz tem a pretensão de achar que conhece o suficiente da história desse clube, onde ele é novato? Diniz acha, de fato, que isso não incomoda o torcedor, que isso é uma invenção, que isso aí é para criar caos, para criar fatos? Trazer notícia, os jornalistas, durante uma semana, trazer uma notícia de que o Fluminense não vence há 13 clássicos? Isso é criar caos? Fazer jornalismo é trazer fatos, é informar sobre notícias relevantes. O Fluminense não vencer a 13 confrontos não é relevante para o torcedor tricolor? Será que não é? Ou será que não é relevante para ele? Ou será que é porque ele gostaria que essa notícia não fosse divulgada, porque, afinal de contas, isso enfraquece a imagem de intocável que ele criou para si próprio por ter conquistado a Libertadores, por ter conquistado a Recopa, por ter conquistado um título carioca, onde ele teve méritos em todas as conquistas e foi devidamente elogiado, incansavelmente, por esses torcedores que têm interesse em saber sobre os 13 clássicos sem vitória, por esses jornalistas que agora trazem a notícia corretamente, como eu trago, como comentamos agora sobre a notícia, como criticamos quando tem que criticar e como elogiamos incansavelmente nas conquistas que Diniz teve à frente do Fluminense. Só serve conquista? Só serve elogio? Diniz pretende realmente dirigir um time grande e não ser criticado? E estar à prova, estar salvo de comentários que ele entenda como negativos, como ofensivos? O que tem de ofensivo nisso? O que parece ser é que Diniz estava visivelmente ontem, embora com um sorriso meio irônico o tempo todo na coletiva, estava incomodado por um fato simples. Ele passou as últimas semanas sendo criticado por inventar, por terminar um jogo recente, o último, com 6 atacantes no time, com nenhum lateral, com nenhum zagueiro. Diniz se coloca assim como um rei absoluto do conhecimento, num trono acima de tudo e de todos, superior a torcedores, jornalistas, analistas, críticos e superior aos outros treinadores do mundo. Afinal de contas, alguém faz algo parecido com o que ele faz? Alguém já terminou um jogo no mundo, numa liga minimamente relevante, com 6 atacantes, nenhum zagueiro, nenhum lateral? Alguém já fez essas improvisações que ele faz e que ele julga serem corretas? Então, o incômodo do Diniz ontem é que ele teve que fazer um jogo convencional, jogou com laterais nas laterais, zagueiros na zaga, meias no meio e atacantes no ataque. E um goleiro no gol. Incrível, inclusive. E quando ele fez isso, fez o convencional, adivinha só, ganhou. Pensem só com a cabeça do Diniz. Isso, no fundo, está incomodando ele. Porque enquanto ele inventou e foi criticado, corretamente criticado, o time vinha perdendo. E ontem ganhou a sua segunda partida em 8 dos últimos 8 jogos. O Fluminense venceu a segunda com um time convencional, com jogadores nas suas posições.
Ainda que ele tenha feito o que fez no segundo tempo, colocado um zagueiro completamente sem condições, né, para quase entregar a partida, um zagueiro pedido por ele, aprovado por ele, contratado por ele, e que não serve. Né? E agora o Fluminense está atrás de zagueiros, porque o que foi contratado 2, 3 meses atrás é absolutamente um desastre. Então, o incômodo do Diniz, por ver o time vencer com tudo aquilo que contraria as convicções habituais dele, ele deu vazão em forma de ironia aos jornalistas. Há profissionais como ele que estão ali trabalhando num dia de jogo, né, que deixaram suas famílias em casa. Não é só você que tem família não, viu, Diniz? Todo mundo aí, como você gosta de dizer, está todo mundo trabalhando sério. Isso aqui é a nossa vida. Estou usando estou usando a frase, as aspas do Diniz recentes. A vida dele, a vida dos jogadores, é a vida dos jornalistas também que trabalham com isso. É a vida dos torcedores também, a quem ele está ironizando também por tabela, indiretamente. O torcedor que vai ao estádio, paga ingresso, deixa às vezes de comprar alguma coisa para o filho, para a filha, deixa de ter um alimento um pouquinho melhor em casa para poder gastar dinheiro indo ao estádio. Então, o Diniz, quando parte para a ironia, mesmo que dessa vez não seja na forma que fez recente, né, ele só mudou a forma. Em vez de dar um piti, em vez de ser grosseiro, foi irônico, o que às vezes é pior do que a grosseria. É uma forma sutil de você debochar de quem está ali trabalhando. Então, o Diniz parece não entender que aqueles profissionais que estão ali entendem também um pouquinho de futebol, também vivem daquilo. O Diniz está num trono acima de todos, mas quem está ali, né, quem está aqui, também entende humildemente um pouquinho. Alguns, como eu, já trabalhavam com isso quando o Diniz estava começando a aprender a jogar futebol em 1993 no Juventus da Moca. Eu já estava trabalhando nisso aqui há 3, 4 anos. O Diniz estava começando na base do Juventus. Mas ele tem razão, tem razão. No fundo, eu não sei nada realmente. Eu estou começando a aprender, estou tentando aprender alguma coisa para um dia, quem sabe, ter condição, ter uma mínima capacidade de chegar ao alcance desse conhecimento profundo que tem o Diniz. Campeão da América, campeão da Recopa, com todos os méritos, campeão do Campeonato Carioca e que continuará a ser elogiado sempre que merecer aqui e criticado sempre que merecer, porque não faz a menor diferença na prática, para mim, e acho que para alguns outros colegas que trabalham com seriedade, não faz a menor diferença o que o Diniz acha e o que o Diniz não acha. Né? O que precisa ser feito é o trabalho correto. É a crítica, é o elogio, é a observação, é a notícia dada, como foi dada em relação aos 13 clássicos sem vencer. Diniz tenta disfarçar, tenta ironizar, mas, no fundo, demonstra que estava preocupadíssimo de se tornar o recordista absoluto de clássicos não vencidos em sequência. Ele já é recordista, junto com outros 2 treinadores, nos anos 60 e nos anos 90. Mas ele teria se isolado se o Fluminense não tivesse vencido o Vasco. Venceu, que bom, com uma dose de sorte, né, com outra dose de competência, e ele agora tem mais 6 jogos que não são tão fáceis assim na sequência. Tomara que ele tenha a competência de manter-se assim, né, para poder continuar falando dessa forma, acima de tudo e de todos, né, poder ter esse conforto, esse sorriso irônico no canto da boca. Tomara que ele tenha a competência do Fluminense continuar evoluindo. É para isso que todos nós estamos torcendo. Que ele tenha competência e sorte. Que ele vai precisar.